E para falar um pouco mais sobre essa iniciativa, o programa Caminhos, recebemos aqui no estúdio o juiz que é membro integrante do Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sérgio Caldas Fernandes. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Muito obrigado. Bom, doutor Sérgio, como vimos aí no VT, esse programa também é uma ação de resgate da cidadania, não é? E conta com esse apoio do Tribunal de Justiça. Que importância tem essa iniciativa para o núcleo de voluntariado que já se ocupa de tantas outras causas? O Tribunal de Justiça é um dos criadores desse programa, o programa Caminhos, que vai estruturar, na verdade, a busca da inclusão de pessoas em situação de muita vulnerabilidade pela arte, pela cultura, e dentro de um processo também, que a gente fala que é um processo de organização, para que ele seja levado a um banco de oportunidades, né? O Tribunal de Justiça é aquela estrutura, né? A justiça em si, como naquela questão aristotélica, é uma virtude, e a virtude, entre as virtudes, né, a virtude ética, ela é vinculada ao outro. Então, a função do judiciário, né, além de prestar jurisdição, a função do judiciário também é atuar na transformação social, né? Então, essa é uma função do judiciário, e o braço, hoje, social do judiciário, um dos braços, né, seria o núcleo do voluntariado. Então, essa nossa vocação que levou a nós tratarmos em rede, com vários outros parceiros, a construção desse projeto Caminhos. E o que é que o senhor vê que há de tão importante ou de diferencial nessa iniciativa do programa Caminhos? O interessante é que quando nós vamos observar uma pessoa, um egresso do sistema prisional, uma pessoa em situação de rua e outras pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, a gente tem de entender que ela pode estar em diferente passo de organização. Às vezes é muito difícil você chegar para uma pessoa em situação de rua, igual se pensa, vou pegar ela, vou colocar num trabalho aqui. Não é assim. A pessoa, na verdade, ela naquele caminho de vida dela, em razão de ruptura de laços familiares, desemprego, perda de moradia, houve uma quebra da vontade, houve uma quebra da vitalidade. E para você fazer essa reestruturação, é passo a passo. Então, o programa Caminhos, ele inicia, na verdade, através de uma entidade base, né, uma entidade que já trabalha com as pessoas em situação de rua, por exemplo, o INAPE, né, o Canto da Rua, e a partir daí que tem assistência com psicólogos, assistentes sociais, e a partir daí essa pessoa vai caminhando, né? Você tem um programa de apadrinhamento, ela começa a entrar numa estruturação de trabalho com a arte, né, fazendo, por exemplo, uma obra de arte, igual a gente fez ali na Serra do Curral, né, que foi feita a estrutura, foi feita por 3 pessoas em situação de rua, junto com o artista do busto do ambientalista Hugo Werneck, né? E esse trabalho você vai andando um pouco mais, quando ela estiver mais organizada, entra num banco de oportunidades, né? Normalmente são empresas parceiras que na área de responsabilidade social vão dar possibilidade para essa pessoa começar, né? E ela vai fazendo essa transposição dessa situação e a inclusão, né, a reinclusão na sociedade, né? Bom, se bem entendi, o senhor disse que não basta ajudar sem conhecer exatamente quem é aquela pessoa. É preciso também saber quais são as necessidades dela, correto? Sempre, porque a gente sempre fala, não é o trabalhar para, isso não funciona. Você tem que trabalhar com, né? Você tem de conhecer quais são as necessidades, você tem de partilhar, você tem de aprender, você tem de ser tocado. E a partir daí, em conjunto com a pessoa, ou com esse grupo, é que você vai conseguir trilhar um caminho. Como é que o Tribunal de Justiça tem buscado conhecer as necessidades dessas pessoas? Tem algum grupo de observação, algum grupo de estudo? Você tem o programa Projeto Caminhos, o Cidadania em Rede, o programa Permanente Rua do Respeito, e agora você tem um grupo de trabalho para a implantação da Resolução 425 do CNJ, que vai tratar da política nacional de atenção, política nacional judicial de atenção às pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades. O Núcleo Voluntariado é presidido pela desembargadora Maria Luísa Marilac e são feitos grupos de trabalho, né, GTs, que vão tratar nesses temas, mas não são só de magistrados e servidores, né? A gente está com o pessoal da universidade, do Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, são vários grupos. A articulação tem que ser sempre em rede e os movimentos sociais, inclusive. Doutor Sérgio, nós temos a informação de que o núcleo atua ininterruptamente, inclusive manteve os trabalhos durante esse período que vivemos, né, da pandemia, que parece estar chegando ao fim, se aproximando do fim. Queria saber do senhor, quais foram os desafios que o núcleo enfrentou nesse período? É uma questão até paradoxal.
com a pandemia, você teve um aumento muito grande da carestia, né, da fome, da falta de acesso. Mas você teve um aumento muito grande do movimento voluntário. Né? Muitas pessoas queriam ajudar. O trabalho do núcleo, com vários outros parceiros, foi na área de articulação de redes. Né? Ao mesmo tempo que nós fizemos campanhas, várias campanhas no tribunal, campanhas assistenciais diretas, né, emergenciais, tanto na questão da pandemia, mas também na questão das chuvas, ao mesmo tempo a gente articulava, ou estávamos articulando, com outros atores dessa área, para a gente desenvolver um fluxo, que fosse uma coisa mais contínua. Com o fim da pandemia, é interessante que diminuiu um pouco o ímpeto voluntário. E aí a gente começou a ter um pouco mais de dificuldade de conseguir angariar, por exemplo, produtos ou mantimentos, produtos de higiene básica para essa primeira ação, né? Que é uma ação de aproximação, que é uma ação assistencial emergencial. Né? Mas é aquela história, quando você já vai construindo um fluxo, né, a continuidade, você vai fazendo uma estrutura que vai ser contínua. E quais projetos o Núcleo de Voluntariado tem realizado? As várias ações que nós fizemos, né, nós fizemos ações interessantes em LPIs, por exemplo, que são instituições de longa duração para idosos, né, de apresentação, levando servidores voluntários que tocam músicas, fazendo serenatas. A campanha do cobertor, né, na parte do inverno, que a gente sempre faz para as pessoas em situação de rua. As campanhas de alimentos para os desabrigados e desalojados em relação à chuva. Mas o mais interessante é que com a criação desse GT, da Resolução 425, a gente agora está formando um comitê multissetorial, interinstitucional, que vai ser permanente, e esse GT ele vai cuidar de um cronograma de ações e também de audiências públicas para a gente ouvir essa população, né, várias populações desassistidas, e a gente diagnosticar e entrar e ajudar da melhor forma possível, dentro dessa questão de transformação social.